Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à sessão da tarde do segundo dia da reunião APIC 2020, que se intitula Coronary Interventions 2. É um formato diferente, mas que nos traz juntos, como o filme mostrou. Gostávamos de agradecer à Biotronic, em nome da APIC e também da organização da reunião, por tornar esta sessão e a reunião possíveis para todos nós. Vou passar a apresentação dos nossos moderadores. Temos a honra de poder contar com o professor Ricardo Costa, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Boa tarde. E também o Dr. Jorge Marques, nosso colega português do Hospital de Braga. Para as sessões, vamos poder contar com David Neves, do Hospital de Évora, que nos vai falar sobre fisiologia coronária, com o Dr. André Luz, do Hospital de Santo António, que nos vai falar de imagem intracoronária, and international speaker, Dr. Seco from Italy, that is connected with us remotely, that is going to speak and talk about BioSTEMI outcomes. Peço-vos também ao nosso painel de discussão constituído pela Carla Almeida, do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, e ao Dr. João Pedro Guedes, do Hospital de Faro, que vão fazendo perguntas durante a sessão e, assim como todos os espectadores, façam perguntas no nosso chat que, no final, poderão ser discutidas no final das apresentações. Vou passar agora a palavra aos moderadores. Não sei se nos querem dar um olá. Está sim? Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, mais uma vez, participar desta forma na reunião da APIC, na reunião portuguesa da cardiologia de intervenção, e estar aqui nesta mesa de intervenção coronária com estes três tópicos tão interessantes: fisiologia coronária, a imagem da intervenção coronária e depois os resultados numa plataforma polymer free no STEMI. Eu seguiria já com as apresentações e eu passaria a palavra ao Dr. Ricardo Costa. Olá, um bom dia a todos. Bom dia do Brasil e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês. É realmente um período muito difícil para todos nós. Sentimos muita falta dos nossos encontros presenciais, mas trago aqui um abraço fraterno da comunidade brasileira, os nossos caros colegas da APIC, e acho que podemos, então, dar início à primeira apresentação. Dr. Jorge, eu gostaria de introduzir o primeiro apresentador, por favor? Sim. Ok. Então, fisiologia coronária, tips and tricks, proferida pelo Dr. David Neves. Só aguardar que a apresentação seja carregada. Ora, então, boa tarde a todos. Coronary Physiology, Tips and Tricks e Playing with Cutoffs. Eu vou fazer a apresentação numa ordem inversa ao título, por uma questão pedagógica, para tentar transmitir uma mensagem que me parece simples, mas importante. Em relação à fisiologia coronária, existem vários métodos que podemos utilizar hoje em dia, basicamente dividem-se em dois grupos, baseados na pressão ou baseados no fluxo. Em termos de utilidade, servem sobretudo para nos ajudar a decidir se devemos tratar ou não uma lesão de forma invasiva e são também úteis como ferramenta de investigação, não só como estudo da microcirculação, como também vasometricidade, etc. Dentro dos métodos de pressão, que são os que mais utilizamos, existem métodos hiperémicos, métodos de repouso, consoante seja necessário administrar uma substância que provoque uma vasodilatação intensa ou não, e índices como hiperémia parcial, como contrast-induced hyperemia.
Qual é a importância da fisiologia coronária? Temos aqui 2 exemplos verídicos de 2 lesões, ambas em coronária direita, ambas de significado intermédio, 50% a 70% de percentual de estenose. E o conceito é que, olhando para elas, não sabemos se provocam isquémia, ou pelo menos se provocam isquémia significativa que justifique correr o risco de uma angioplastia. A fisiologia ajuda-nos a tirar essa dúvida e consiste simplesmente, nos métodos baseados na pressão, como os que mais utilizamos, em medir 2 pontos de pressão, um distal e outro proximal à lesão. Basicamente, o conceito é: se estas expressões forem muito diferentes é porque a lesão é significativa, se forem semelhantes é porque não é, e podemos ver aqui nestes exemplos que a lesão de cima provoca uma grande queda de pressões através da lesão, logo é significativa, enquanto a de baixo não. De onde provavelmente a de cima beneficia de ser tratada e a de baixo não. Porquê é que isto acontece? Porque nós estamos a olhar apenas para os vasos de grande calibre, não estamos a ver a microcirculação. E embora exista alguma proporcionalidade entre o calibre do vaso e a quantidade de miocárdio que este nutre, essa proporção tem uma grande variabilidade e, portanto, vasos de calibre suficiente podem nutrir uma quantidade de miocárdio variável, sobretudo em contexto de cicatrizes prévias, alterações várias anatómicas, e de onde, olhando apenas para a lesão, pode ser errónea a interpretação se é significativa ou não. Portanto, lesões semelhantes do ponto de vista angiográfico, com significados diferentes do ponto de vista fisiológico. Em relação aos índices, temos um simples PDPA, um índice de repouso, simplesmente um rácio entre a pressão distal e a pressão proximal. O IFR é provavelmente o índice mais utilizado de repouso atualmente, devido à grande evidência clínica que teve nos últimos anos, e consiste basicamente no mesmo, mas olhando apenas para aquele período que está a ver nesta imagem, que corresponde ao wave-free period. Porquê? Porque é nesta zona do ciclo cardíaco em que há maior fluxo e permite, então, ter uma maior acuidade diagnóstica do que o PDPA. Existem outros índices de repouso, como o RFR e outros, que se assemelham, de certa forma, ao IFR, que acabei de falar. E temos, então, a hiperemia de contraste, que eu falava há pouco, basicamente chamando aqui a atenção de pequenos pormenores. Portanto, este é o traçado em repouso, em que temos um PDPA normal, temos o artefacto provocado pela injeção de contraste, neste caso com uma bomba injetora, e durante alguns segundos temos algum afastamento das pressões, a chamada hiperemia de contraste. E o valor que adotamos é o rácio de PDPA nesta região de hiperemia. Depois temos o FFR, o primeiro implementado em larga escala na cardiologia de intervenção, em que se provoca uma hiperemia teoricamente máxima e o mais estável possível, através de perfusão de um fármaco, habitualmente a adenosina. Qual é a evidência clínica para utilizarmos este tipo de testes? Em relação ao FFR, como eu disse, foi o primeiro a ter evidência mais robusta. Temos os estudos DEFER e FAME. Se virmos com atenção no FAME, a partir de 0,75, basicamente a conclusão é que é seguro não tratar. No FAME 2, abaixo de 0,80, é melhor tratar do que não tratar. Logo por aqui, nos deixa alguma dúvida, então, entre 75 e 80, temos aí definida uma zona cinzenta, e já vamos voltar a este tópico. Em relação ao IFR, temos o Define Flare e o IFR Sweetheart, que saíram recentemente, que em termos de população é esmagadoramente maior que qualquer outro estudo, e basicamente a mensagem é de que utilizar IFR ou FFR para fundamentar a nossa decisão sobre tratar ou não tratar uma lesão, o desfecho clínico é semelhante. Portanto, pode-se utilizar as duas técnicas. Basicamente, o conceito que eu acho mais importante de todos estes estudos juntos é de que a fisiologia é melhor do que a angiografia por si só, em contexto de lesões intermédias e, sobretudo, num contexto estável, pelas razões que falei há pouco. Em relação à hiperemia de contraste, que é um tema que eu gosto e parece um índice bastante interessante, mas não tem este grau de evidência clínica, não existem estudos clínicos dirigidos com outcomes deste índice, mas aquilo que se sabe é que se correlaciona melhor com o FFR do que os índices de repouso. A nós, operadores, dá-nos muito jeito de ter um valor a partir do qual nós dizemos que devemos tratar ou abaixo do qual não devemos tratar. Tranquiliza-nos a nós, operadores, não quer dizer que seja a melhor atitude para todos os doentes. Na vida nada é completamente preto nem completamente branco, cabe-nos a nós discernir a imagem cinzenta que existe nos nossos doentes.
A analogia não é como a árvore, mas podemos, na fisiologia coronária, se nós estamos a fazer fisiologia a uma lesão intermédia, do ponto de vista angiográfico, o mais provável é ela ser tendencialmente intermédia do ponto de vista fisiológico também. Cabe-nos a nós, então, agora tomar a decisão com base nos valores que temos, de onde existem os cut-offs definidos para positivo ou negativo, mas existe também uma zona cinzenta para todos eles, que pode ser mais larga ou mais estreita, conforme queiramos. Estes valores que aqui pus são baseados nos estudos maiores, mas servem apenas de indicação para nos ajudar na nossa decisão clínica, que é isso que interessa. Temos o doente na mesa, temos uns números com os quais temos de julgar e interpretar para tomar a melhor decisão. Passando agora aos tips and tricks. Portanto, como eu falei no início da apresentação, o objetivo é nós termos uma pressão distal à lesão e uma pressão proximal à lesão. E, portanto, devemos fazer todo o esforço que tiver ao nosso alcance para que essas pressões sejam o mais fidedignas e o mais robustas e reprodutíveis possível. Há várias coisas que devemos ter em mente para conseguir isto. Em primeiro lugar, a equalização. Todo o procedimento de fisiologia coronária começa com uma equalização. Temos de pôr os dois sensores no mesmo sítio e certificar-nos que eles estão a medir a mesma pressão. Quando fazemos isto, temos de ter muita atenção a qual é o conteúdo com que o catéter está preenchido, porque isso vai influenciar muito todo o estudo daí para a frente. O conteúdo do catéter pode ser sangue, pode ser soro, não pode ser contraste. Porquê? Porque o contraste é muito viscoso e influencia ainda mais a distribuição da onda de pressão ao longo do catéter e logo a medição da pressão. Em relação a utilizar soro ou sangue, é discutível, há argumentos para um ou para o outro. No meu centro utilizamos sangue com o argumento de que não necessitamos de injetar soro que habitualmente vem frio e pode causar eventualmente algum vasoespasmo, para além de que vai haver mais uma interface soro-sangue que se vai alterando ao longo do exame, mas enfim, o soro tem a vantagem também de ter uma curva mais fidedigna, mais nervosa e mais perfeita ainda do que o sangue. O importante aqui a reter é que contraste não. Administrar nitratos, isto é transversal a qualquer procedimento intracoronário, a partir do momento em que um fio entra dentro de uma artéria pode provocar naturalmente por estímulo mecânico um espasmo da macrocirculação e, portanto, nós temos de evitar isso para não enviosar os nossos resultados. Fazer as coisas com calma, nomeadamente fazer um flush de soro no fio de pressão pelo menos 2 minutos antes de começar o procedimento, ter a certeza que o fio fica bem embrenhado, bem molhado por dentro no próprio core do fio, por assim dizer. Avançar o fio com calma, porquê? Porque ele vem a 21 graus ou a 20, a temperatura que está a nossa sala, e vai passar para 37, que é a temperatura que está ao doente, isso não se faz em segundos. E, portanto, se nós equalizarmos numa fase demasiado precoce em que o fio ainda está frio, ao longo do procedimento o fio pode aquecer e medir as coisas de forma diferente e no final temos o fenómeno de drift que inviabiliza todo o exame que acabámos de fazer. Portanto, fazer as coisas com calma, sem perder tempo supérfluo, obviamente, mas com calma. Verificar a posição do catéter, isto é muito relevante para a pressão proximal e para a distal também. O conceito mais importante é que o catéter não deve estar oclusivo, portanto, se tivermos um óstium da coronária que não é completamente saudável ou porque anatomicamente é mais estreito ou com uma curva, devemos ter a certeza de que o catéter está o mais coaxial possível e sem causar nenhuma obstrução, idealmente de forma não seletiva. Temos de verificar com muito detalhe a posição do fio. Idealmente deve estar com o sensor 2 a 3 diâmetros à frente da lesão que queremos medir. E temos de ter muita atenção à criação de pseudolesões. Muitas vezes existem curvas, nós estamos focados na lesão e não prestamos muita atenção às curvas que há antes ou depois da lesão. E ao introduzir o fio, o vaso pode não estar igual, podem-se retificar algumas destas curvas e criar pseudolesões que, obviamente, vão enviosar os nossos resultados. Quer falsos positivos, se as pseudolesões forem a montante, quer falsos negativos, se as lesões forem a jusante. Sempre, em todas as avaliações fisiológicas, fazer um drift check, que consiste apenas em retroceder o fio novamente até o sensor estar na boca do catéter, portanto, a medirmos as duas pressões exatamente no mesmo sítio e confirmarmos que a pressão que estamos a medir é igual. Porque se não for, então não podemos confiar nos resultados que acabamos de obter e teremos necessariamente de repetir o exame. Está aqui um exemplo de uma coronariografia diagnóstico. Temos ali uma lesão bem identificada na descendente anterior. A equalização do fio com o sensor que habitualmente está no início da parte radioopaca,
que está precisamente ali localizado na boca do catéter para equalizar as pressões, e temos o posicionamento do fio a cerca de 2 diâmetros do vaso distal à lesão que queremos avaliar. Trago aqui um exemplo de medições verídicas de um doente, que não foi o das imagens prévias, foi outro. Temos um PDPA de 0,95, um RFR de 0,94, portanto, duas medições de acordo com os cutoffs mais aceitos seriam negativas e, portanto, a lesão não necessitaria de ser tratada. No meu centro fazemos por sistema, quando damos um testinho para confirmar a posição do fio, aproveitamos, em vez de um testinho, fazemos uma injeção completa e gravamos esta injeção. Não implica uma maior quantidade de contraste por causa disto, mas apenas por fazer isto obtemos um terceiro índice, que é a hiperémia de contraste. E se tentarmos nesta hiperémia de contraste, temos 0,78, que seria um valor já positivo. Temos um vaso ainda com uma área de miocárdio que nos parecia relativamente grande, podíamos estar na presença de um falso negativo dos índices de repouso e nestas situações, por sistema, fazemos FFR e aqui vemos um valor de FFR de 0,79. Atenção que estes 0,79, o computador pôs aqui detectores de 0,79 neste sítio. Não é raro acontecer, há muitas extraciclos durante o início da hiperémia máxima por adenosina, o valor deve ser medido aqui na zona enquanto a hiperémia se está a estabelecer. Curiosamente, neste caso não fez diferença, porque aqui também é 0,79 e o valor é este. Poderia ser pedagógico agora perguntar também às pessoas quem trataria esta lesão, quem não trataria, mas eu vou avançar com o que é que foi feito. Eu acho que com isto não temos informação suficiente. Nós temos de ponderar com tudo aquilo que temos em mãos. Isto não era uma DA com bordos bem definidos e com boas landing zones para um 70, era uma OM de um doente com doença difusa, e em que se com alguma tortuosidade, em quem se antecipava que poderia, enfim, haver uma probabilidade de complicação maior do que a média e, portanto, quando fizemos esta avaliação foi já com a ideia de ou temos uma coisa verdadeiramente significativa ou então não se justifica correr o risco. A clínica era algo duvidosa e, portanto, neste caso optámos por não tratar, reforçou-se a terapêutica médica. Este procedimento foi feito há cerca de 1 ano e meio, até agora o doente tem andado bem, não teve eventos e está sem ângulo. Este é apenas um exemplo de um drift check, portanto, no final do procedimento, quando se retira o catéter, pode-se ver aqui o que temos. Temos aqui um drift. Temos aqui uma diferença de pressões entre a pressão distal e proximal, que ainda atinge umas 5 centésimas, o que mandataria uma repetição do exame. Mas atenção, nós fizemos hiperémia de contraste e o catéter está cheio de contraste. Portanto, abrimos a torneira 3 vias, deixamos que haja um backflow de sangue, voltamos a fechar a torneira e temos uma equalização perfeita de pressão. Isto é apenas para demonstrar a importância do conteúdo do catéter quando se faz medições em fisiologia coronária. E neste caso temos um drift de 0, as medições são fidedignas. Portanto, a mensagem que eu queria transmitir eram estas duas que resumem nestas frases. Portanto, a fisiologia não deve ser feita para tirar a responsabilidade do operador, ou seja, nós achamos que esta lesão deve ser negativa, vamos fazer fisiologia para confirmar que é, não. Ou, por contrário, achamos que a lesão é feia, até pode não ser significativa, mas acho que se deve tratar. Vamos fazer fisiologia para ver se é positiva. Não. Se achamos que é para tratar, é para tratar. Se achamos que não é para tratar, não é para tratar. Se a lesão é estável e é intermédia, a fisiologia pode nos ajudar a tomar essa decisão, não com base num valor, mas com base em todos aqueles que temos ao nosso dispor. Em segundo lugar, a fisiologia é melhor do que a angiografia por si só, sobretudo neste contexto de lesões intermédias estáveis. E para que isto seja verdade, obviamente temos que saber interpretar bem os números que a fisiologia nos está a dar, e daí entra o playing with cutoffs, e temos de obter esses números da forma mais fidedigna possível, e aí entra o tips and tricks. Obrigado pela vossa atenção e pronto. Penso que agora continuamos em inglês. Muito obrigado, doutor Davi, pela excelente apresentação. Queria perguntar, teremos tempo agora para algumas perguntas ou deixamos para o final? Nós temos um período de discussão de 30 minutos no final. Vamos guardar as perguntas e a discussão toda para esse período, está bem? Ok. Então, gostaria de chamar então o próximo apresentador, é o doutor André Luz, que nos falará sobre as imagens que nos auxiliam e que melhoram a nossa intervenção coronária e, no caso, o que podemos aprender com o ultrassom intracoronário e com a tomografia de coerência óptica, ou OCT.
Doutor André. Muito obrigado pelo convite. De facto, isto é uma reunião muito atípica. Para mim, talvez me lembrava de alguma vez que tive que falar sentado, mas de facto, até nisto, estamos em mundos diferentes. Eu não vou fazer uma palestra sobre técnica de OCT de AIVOS, até pareceria muito mal tendo o professor Ricardo Costa como no painel, mas apenas vou mostrar alguns casos da nossa prática clínica diária e de como é que a imagem intravascular nos pode ajudar de alguma forma. Ora bom, a história da imagem intracoronária já tem alguns anos e, de facto, se olharmos para esta resenha histórica do AIVOS e do OCT, verificamos que remonta o AIVOS aos finais dos anos 80 do século passado e o OCT ao início dos anos 90 também do século passado. E, de facto, o AIVOS teve uma grande penetração, nomeadamente nos Estados Unidos, em que, de facto, houve uma grande procura da imagem da utilização do AIVOS. As primeiras guidelines de consenso americanas foram publicadas em 2006. Depois, entretanto, além da própria informação estrutural que nos dava o eco intracoronário, começou-se a pensar um bocadinho o que é que aconteceria em termos de, por exemplo, de vulnerabilidade de placas. Entretanto, depois as guidelines europeias apareceram em 2014 e, finalmente, os grandes estudos, como o Ultimate, que mostrou-se que, de facto, a imagem intravascular não é uma coisa para ficar bonita, é uma coisa que nos modifica muito o prognóstico dos doentes, porque de facto nós com ela conseguimos otimizar os nossos resultados. Em relação ao OCT, também houve um crescendo de utilização. Enfim, é uma técnica que, ao contrário do ultrassom, utiliza um feixe de luz perto do espectro do infravermelho e que com muito menos experiência, com muito menos tração em termos de evidência científica, o que é um facto é que hoje, de facto, também temos recomendações internacionais e que demonstram que também a utilização do OCT como otimização da angioplastia traz resultados. E, portanto, isso seria expectável e as principais sociedades científicas adotam como um nível de evidência elevada a utilização do AIVOS e do OCT, nomeadamente no tronco comum, o AIVOS, que nos mostra realmente uma melhoria no prognóstico dos doentes que fazem esta técnica. Ora bom, as duas têm vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem do AIVOS é que, de facto, existe muito mais experiência. É uma técnica que, por não utilizar contraste, é uma técnica que é vantajosa no doente que tem doença renal crónica. Pode-se utilizar, por exemplo, em situações em que não é aconselhável sequer a utilização de contraste ou de muito contraste pelo risco, por exemplo, de disseção ou de perpetuar disseções com técnicas de entrada e disseção, como é o caso das CTOs, mas realmente tem alguma desvantagem porque são imagens muitas vezes difíceis de interpretar, não são tão intuitivas de interpretar como o OCT e, de facto, por exemplo, em relação à detecção de trombo ou até mesmo para a correta avaliação da endotelização ou até quando estamos a falar, por exemplo, de BVS, que já caíram um bocadinho já em desuso, de facto, o AIVOS não tem essa capacidade de detecção. Claro que o OCT tem essa capacidade, tem uma resolução 10 vezes superior ao AIVOS, dá-nos uma imagem com um detalhe muito mais fino, que seriam, obviamente, ultrapassados pelo AIVOS, mas também temos o trade-off, a desvantagem, temos de utilizar contraste e temos também uma grande desvantagem, que é a menor penetração da imagem do OCT e que não nos permite ver da mesma forma a espessura e a profundidade do vaso. Claro que as duas imagens, de alguma forma, têm alguma similaridade, porque enquanto que a íntima e a adventícia têm grande quantidade de fibras elásticas e, portanto, aparecem escuras, quer no OCT, aparecem mais claras, quer no OCT, quer no AIVOS, de facto, a zona da média, porque tem mais tecidos, músculos lisos, aparece com uma cor escura. Ora bom, eu penso que há três grandes indicações que resumem a utilização da imagem intravascular. Depois de, como vimos atrás na última apresentação, decidirmos que é para tratar algum território, nós podemos e devemos utilizar estas técnicas para nos ajudar. E, portanto, a primeira coisa que a imagem intravascular nos pode ajudar é
calibrar isto e saber qual é o calibre da artéria, qual é, até onde é que vamos tratar e como vamos tratar. Não vamos decidir se vamos tratar ou não, vamos decidir como vamos tratar. E às vezes, de facto, o IVUS é superior ao OCT, por exemplo, quando queremos estudar melhor e queremos avaliar melhor o tamanho de stent que vamos utilizar, porque desde já conseguimos ver melhor a lâmina elástica externa e, geralmente, como com o IVUS temos uma tendência a sobredimensionar um bocadinho os vasos, devemos reduzir um bocadinho o tamanho do stent em cerca de 0,25 mm. O inverso passa com o OCT, em que eventualmente não podemos ver a espessura total do vaso, temos que nos basear mais no diâmetro de referência e, portanto, podemos ter de escolher o stent 0,25 mm acima. Em relação à comparação entre o IVUS e o OCT, o cálcio é provavelmente o nosso maior inimigo na angioplastia e, de facto, quando queremos estudar melhor o cálcio e, sobretudo, quando queremos ver que técnica vamos utilizar de debulking, seja um cutting balloon, a litoplastia ou a rotablator, de facto, o OCT é superior. Porquê? Porque, de facto, conseguimos ter uma percepção mais exata da localização do cálcio e eventualmente de que melhor técnica podemos utilizar para melhorar a angioplastia. Há uma regra de 5, embora não haja regras naturalmente totalmente validadas, mas eu chamo a atenção que se tivermos, por exemplo, uma espessura de cálcio superior a 0,5 mm e um comprimento superior a 5 mm, então provavelmente vamos ter de saber se este é superficial ou se é profundo, e então podemos eventualmente ter que usar ou uma técnica de litoplastia, eventualmente porque as técnicas de rotablator ou de cutting balloon provavelmente não vão conseguir ser suficientes para conseguir fazer uma adequada preparação da placa. Ora, há bocado falávamos de parte funcional. No tronco comum, parece que, contrariamente ao resto das coronárias, nós conseguimos ter algum tipo de correlação com a função. Nomeadamente, um tronco que tem mais de 6 mm², nós estamos relativamente seguros em que, eventualmente, não devemos mexer, mas num tronco abaixo de 4,5, em princípio, devemos mexer e alguns no meio devemos considerar sempre a avaliação fisiológica. Claro que isto tem as suas limitações, desde já porque tem muito a ver com, como falámos há bocadinho, da microcirculação e depois também da própria biótipo do doente. Este 6 mm de cutoff é aceitável, por exemplo, em populações ocidentais, mas provavelmente em populações de menor estatura, se calhar temos de usar outro tipo de cutoff. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Este é um exemplo que nós fizemos há pouco tempo, no nosso laboratório. É um tronco comum, eu não vou discutir a indicação, amanhã poderão ver no Live in the Box, mas de facto, aqui, neste caso, nós conseguimos ver que é muito difícil o olho humano conseguir ter a capacidade de decidir qual é o tamanho real do vaso. A partir dos 3,5 mm, temos dificuldade em conseguir discernir isso convenientemente. E como podem ver, aqui o tronco comum tinha mais de 5 mm de calibre, portanto, ser um tronco enorme. Poderíamos arriscar-nos, se não fizermos uma angioplastia guiada por imagem, a ter zonas de mala posição, zonas de má expansão e, sobretudo, neste caso, com uma lesão muito calcificada, que nos pode ajudar significativamente a saber o que é que vamos utilizar. Claro que num tronco comum o OCT é mais difícil de utilizar desde já porque temos de utilizar contraste. Este doente até tinha insuficiência renal moderada. E, portanto, no tronco comum, o IVUS é provavelmente a técnica e a ferramenta mais interessante a utilizar-se. Claro que depois de fazer a angioplastia, nós temos cutoffs de qualidade. Há aqui quase uma mnemónica que é fácil de decorar, 5, 6, 7, 8. Nós devemos procurar sempre ter uma área mínima de tronco comum de 8 mm², o polígono de confluência 7 mm², a chain anterior ostial e circunflexa, respectivamente, com 5 e 6 mm². Outra situação em que o IVUS pode ser muito, muito útil é nas oclusões crónicas. Isto era uma doente que tinha indicação para fazer revascularização, terá sido declinada para cirurgia e, de facto, nós, à medida que se progride na angioplastia, nós verificamos que o segmento médio desta descendente anterior era muito maior do que aquilo que nós esperávamos. Reparem que ela tinha um diâmetro de 3 mm de média. A média se ainda por cima, numa situação, não era este o caso, mas em que não é conveniente numa CTO usar muito contraste pelo risco de perpetuar disseções, o eco intracoronário tem aqui uma relevância especial.
mas ninguém estava à espera que esta DA tivesse 4 mm² e mais cá para cima tivesse chegasse aos 4,5 mm². E assim conseguimos ter uma angioplastia final em que se conseguiu colocar 3 stents e na parte proximal da stent anterior dilatada até 4,5 mm com um balão não complacente, algo que eu acho que seria difícil de conseguir percebermos só com a angiografia. Ora bom, a segunda grande vetor, ou grande vertente da imagem intravascular não é só tem a ver com a parte de nos ajudar a guiar a angioplastia, é muitas vezes na decisão e nomeadamente no espectro de doentes que nós hoje começamos a ter cada vez mais, já tínhamos antigamente, mas não percebíamos muito bem o que estava aqui a acontecer, que são os doentes que muitas vezes aparecem-nos com algum tipo de clínica que não é tão evidente. Claro que estamos a tirar daqui todos aqueles doentes que têm uma doença obstrutiva e que temos claramente um vaso culpado e não vale a pena perder muito tempo, temos é tratar a lesão e seguir em frente, mas há situações em que, de facto, as coisas são muito mais ambíguas, desde já as seções espontâneas, os minocas, os tacotubos, em que, de facto, a imagem intravascular pode nos ajudar a decidir melhor sobre o que é que se passou com o nosso doente. Por exemplo, se houve uma ruptura de placa clássica e que, de facto, o doente teve mesmo um sintomático agudo do curro, se eventualmente teve uma erosão, pode-nos, eventualmente, colocar a posição de não fazer nada e ter uma atitude mais expectante e não tratar uma lesão que não vai beneficiar nada com a angioplastia. Em relação aos sintomas agudos, a imagem intravascular permitir-nos saber que mais de quase 90% dos doentes com sintomas agudos advêm ou de ruptura de placa ou de erosões de placa, por exemplo, e conhecemos também que essa ruptura, a maior parte das vezes, advém de uma fibrotroma de cápsula fina, que se pode ver aqui quer na imagem de OCT, quer na imagem de IVUS, aqui com histologia virtual, em que verificamos aqui o necrotic core, que tem um arco cerca de 30 graus e com uma espessura pré-íntima muito fina, portanto, um risco de ruptura significativo. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas, de facto, o OCT basicamente permite-nos ver se temos placa fibrosa, se temos cálcio, se temos uma região lipídica em que tem uma grande atenuação. O lípido, contrariamente ao cálcio, atenua muito a luz e, portanto, ficamos com uma zona escura por trás da íntima. Podemos ver trombo, aqui tronco branco rico em células brancas e aqui rico em glóbulos vermelhos, no tronco vermelho, em que é um trombo menos organizado e também tem uma grande capacidade de atenuar a luz. Outro caso em que nós queremos saber o que se passa é um doente com 50 anos que tinha sido tratado exatamente há um ano atrás com um drug-eluting stent convencional na circunflexa, como podem ver aqui, e com um BVS, com um absorb na stent anterior. Precisamente um ano, o doente parou toda a medicação e aparece-nos com um infarto da parede anterior. E nós, depois de abrirmos a artéria, depois de aspirarmos o trombo, verificamos que temos, de facto, stents não cobertos, como que possam ter sido a causa deste evento coronário tardio. Outros casos, este é um jovem que nos apareceu há pouco tempo, um jovem que não aparentava ter qualquer tipo de risco vascular, mas que é um facto que aparece com um NSTEMI de alto risco da parede anterior. Este doente foi submetido à aspiração de trombo, hipocoagulação e antiagregação potente e depois repetimos a angiografia, passado uns dias, com imagem intravascular. A artéria ficou já muito mais clara, mas era importante saber, de facto, o que é que aconteceu aqui. E realmente aqui a imagem pode nos dar algumas pistas, ou não, até pode realmente muitas vezes trazer-nos algumas dúvidas e ficamos na mesma. Mas parece que, de facto, a julgar pela normalidade do vaso distal, como vem aqui nesta secção, e depois o vaso proximal que ainda tinha trombo aderente, aqui vem trombo vermelho, e sabendo que há aqui toda esta zona também normal da artéria, mas há aqui uma zona lipídica, provavelmente não sabemos se eventualmente isto pode ser um precursor de haver algum tipo de erosão coronária, que eventualmente este doente teve pode ter sido essa a causa do síndrome agudo deste doente. Claro que nunca vamos saber, porque o trombo, infelizmente, impede-nos de ver a parede da íntima e mesmo essa erosão pode não ser visualizável no OCT. Portanto, este é um caso em que a própria imagem
pode não nos dar uma resposta definitiva. Este é um caso que já foi apresentado aqui em reuniões anteriores. É uma doente com 26 anos que vem com infarto anterior. Isto é uma exceção coronária espontânea. Nós fizemos AIVOS, mas o AIVOS não tinha assim uma imagem muito bonita, mas corremos o risco de fazer OCT, embora tenha-se ter muito cuidado no OCT nestes casos, porque realmente o contraste pode fazer perpetuar e agravar a disseção, mas aqui traz-nos uma grande vantagem. Primeiro vemos que o guia está no lúmen verdadeiro proximal e distalmente. Podemos confirmar que realmente estamos na presença de disseção. Vemos aqui o ponto de saída da disseção, o ponto de entrada da disseção, logo a seguir à bifurcação do tronco comum. Portanto, no fundo, é uma disseção que não comprometeu o tronco e nós tratamos com stent, desde lá de baixo da disseção até a ADA ostial. E com esta reconstrução tridimensional podemos mesmo ver o take-off da circunflexa e o stent que fica mesmo à porta da circunflexa, portanto, sem comprometer. E a doente, isto já aconteceu há cerca de 3 anos, a doente está bem e foi um sucesso. E depois, a terceira grande vetor é ver as complicações. Isto foi uma angioplastia que aconteceu há pouco tempo connosco. O doente, no final, fez esta pequena disseção. É uma disseção proximal e pequena, provavelmente não necessitaria tratamento, mas ninguém ficou muito satisfeito com isso. Fizemos imagem e realmente temos aqui uma pequena disseção que vemos aqui, proximal ao stent. Colocou-se um atrás, conseguimos medir e saber exatamente onde está o take-off também da circunflexa, sem comprometê-la, e o doente ficou bem. E depois complicações que nós não vemos. Isto seria uma angioplastia eventualmente simples, que não devia haver grandes complicações. Durante a colocação do stent, o operador percebeu que houve o balão saiu do stent e, como vem aqui nesta imagem, penso que conseguem ver aqui muito bem, o balão está para trás, portanto ficou o stent na coronária. A opção que o operador tomou foi de pós-dilatar sucessivamente esta lesão, até ultrapassando a imagem do stent, e parecia que estava tudo muito bem. Só que, entretanto, fez-se a imagem intravascular, porque havia uma dúvida na parte proximal, e aquilo que nós encontramos foi aquilo que nós estávamos à espera de encontrar. Uma disseção muito significativa distal ao stent. Estão a ver aqui, portanto, uma disseção realmente que apanha uma espessura significativa do vaso e foi tratado com o stent abaixo e não havia mais história. Eu penso que esta é uma imagem que resume muito aquilo que é a nossa prática do dia-a-dia. Eu aconselho a terem esta imagem no nosso laboratório de hemodinâmica. Eu tenho, até porque às vezes não sei de cor alguns cut-offs, mas de facto esta imagem permite-nos saber que se queremos ter uma boa qualidade de angioplastia, não esquecer que a área deve ser por AIVOS superior a 5,5 mm² ou por OCT superior a 4,5. Temos uma grande correlação com um FFR bom quando temos uma média da área superior a 80% da área de referência e, nomeadamente, excluir complicações. E, finalmente, só o último slide. Isto é o futuro, é realmente a combinação de imagem. Temos OCT e AIVOS, ou seja, vamos buscar o melhor de cada técnica, porque conseguimos com o AIVOS ver mais a profundidade da artéria e calibrar melhor o nosso stent, e com o OCT temos muito mais detalhe para ver complicações e para ver a qualidade da posição das malhas do stent. Portanto, como mensagens finais, sim, é verdade que o OCT e o AIVOS podem influenciar a angioplastia e melhorar os outcomes. Tem 3 grandes papéis. Por um lado, ajudar a angioplastia, conhecer melhor a fisiopatologia e avaliar complicações, e também é verdade que a imagem intravascular podem fazer de nós melhores cardiologistas de intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much. I think we will proceed with the last presentation with Dr. Secco from Italy. He will give us a new insight on the biodegradable polymer and telling us about the outcomes of BioSTEMI study. O áudio, estamos... Your microphone on. Sorry, your microphone. We're not hearing. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Good. Dear colleagues, hi to everybody from a cloudy, foggy day here in the north of Italy. I'm pretty sure that in the sunny Portugal, you will have a better weather. And just give me a special thanks to the Biotronic company that have given me the opportunity to be in such an interesting meeting. So the topic of today would be if the results of the BioSTEMI recently published in the Lancet paper has changed in somehow our daily clinical practice doing primary PCI. Okay. So
Don't know why the slides are not going forward. Just a second. Okay. These are my conflict of interest. Okay, from the very beginning, and it was 1977 until now, this has been a development in techniques and device in order to improve the outcome of our patient that undergoing a coronary angioplasty. So from plain old balloon angioplasty going to bare metal stent and drug-eluting stent has always been a significant improvement in the outcome of our patients. And certainly now we have the drug-eluting stents that are the best in class that have completely displaced every other type of intervention under coronary angioplasty. And certainly the drug-eluting stents have some difference between one and the other, between the drug type and concentration, the polymer and stud thickness. And this is something that we have to keep in mind, because what we have to know is if the good results is just a class effect of the drug-eluting stents altogether, or if there is some drug-eluting stent that can be differentiated by other stents in terms of improving outcome of the patients. And the first thing is that when you want to see if someone is better than the other, you have to compare it. And all drug-eluting stents have been compared one against the other, and the same things did the Orziro stent that has been extremely extensively studied against what was supposed to be the best in class for that time, that was the Xience stent. And here we can see a couple of the most important registry and randomized trial that compared the Orziro stent versus the Xience stent or Resolute Onyx stents. So it was the BioFlow, the BioScience, the BioResource, and the BioFlow that go up to 5. And then there was the BioStemi that we speak in a couple of minutes. So basically, all of the first trial that compared the Orziro against the Xience showed a non-inferiority of the Orziro against the best in class from that time. There was the Xience Abbott stent in terms of target lesion failure, cardiac death, target vessel MI, revascularization, and all of the other important things. But from all of the subgroup analysis of the trial came out something extremely interesting. At that time, it seems that the Orziro stent can give an improvement during treating patients with myocardial infarction. These results altogether pushed my dear colleague and friend that was the PI of this BioStemi trial, Dr. Iglesias from Switzerland, to design this extremely interesting randomized trial that, please let me highlight, that is one of the only superiority trial comparing drug-eluting stents, and is not a comparison trial of non-inferiority. The trial was designed to test the superiority of the Orziro stent versus the Xience stent during treating patients with primary PCI. It was supposed to enroll more than 1,000 patients. Their randomization was extremely easy, 1-to-1 randomization, Orziro versus Xience, 12 months clinical follow-up, and 2 years clinical follow-up. This did not finish, actually. The primary endpoint was the target lesion failure and a composite of cardiac death, target vessel MI, or TVR at 12 months. Then, in order to improve the numerosity of the population of the trial, they combined the subgroup analysis coming from the BioScience. There was out of 400 patients treated with Orziro versus Xience during ST elevation myocardial infarction. And this is the Bayesian combination that is something that also the FDA is now asking to all of the trials. So it's not just a statistical method to increase the numbers, but it's something that the FDA really asks it to when you want to test something. All of this number is just to test you that, as you can do every time that you do a good randomization, the baseline clinical, angiographic, and procedural characteristics between patients treated with Orziro and with Xience were completely superimposable, with no difference in terms of cardiac risk factor, procedural MI, stent length, calcification, thrombus burden. So extremely comparable groups. And just going to the results, here we go. So this trial showed a superiority of the Orziro in terms of reduction of target lesion failure at 12 months compared with the
this Xience stent. So the TLF was found in 4% of patients treated with Orzyro versus the 6% of patients with the Xience, and this showed a superiority of the Orzyro against the Xience. And the main difference was driven by the low rates of clinically indicated target lesion revascularization in treated with the Orzyro. And as you can see, all of the points were somehow improved during treating of the Orzyro stent: cardiac death, MI, and TLR. And as you can see, all of the subgroup analysis showed somehow a superiority of the Orzyro versus the Xience in diabetes, in small vessel, long lesion, multivessel disease. So in all the angiographic characteristics and clinical characteristics that somehow are telling us that we are treating a complex population. So the conclusion of the BioSTEMI was the Orzyro was superior to Xience in STEMI patients. The TLR were numerically lower in the Orzyro compared to Xience. And please let me still highlight the BioSTEMI is the first randomized trial demonstrating the superiority between two drug-eluting stents. And so after this, the authors suggest that the Orzyro ultatine Stratz polymer composition should contribute to improve the outcome of patients treated with primary PCI. But what are the components that may drive a superiority of one drug-eluting stent against the other? Certainly could be the struts, the coating of the stent, and the polymer. If we are talking about the struts, the Orzyro, it's easy to understand, is one of the thinner struts that available in the commerce. Of course, thinner struts are, it's easy to understand that can give an improvement against the competitor. The passive coating of the Orzyro is something unique because it reduces interaction between the metal strand and the tissue. And so it can somehow improve reducing thrombocyticity and improve the endothelization of the stents. And last but not least, this component clearly show how we can different type of stents, different type of thick struts can contribute in stress healing. And the first trial, I'm kind of happy to tell you that the first trial that was the try to show the tissue coverage of the Orzyro stent was a study that I was the PI of the study, was at that time was performed in 2014, that was presented in EuroPCR 2015, and then published in 2016. So at that time I was working at the Royal Brompton Hospital in London. So this patient was a single center registry, and we included all STEMI patients with multivessel disease. We were treating the target lesion, the carpet lesion with the Orzyro, and then we delayed the second procedure at 30, 90, and 180 days according to the severity of the lesion. And at that time, during the second procedure, we were performing an OCT in the carpet vessel treated lesion with the Orzyro. And these were the results, actually. And as you can see, this was in 2014. So now everyone is talking about reducing the dual antiplatelet therapy. But in 2014, no one were talking about this. We were the only group. And as you can see, at 30 days with the Orzyro stent, we were able to have almost 90% of coverage struts at 30 days in the STEMI setting. That is probably the worst setting where you would want to test a stent. And the 90 days, the coverage of the struts was almost complete with no more improvement in 180 days. And please just let me show you what happened when you implant a stent. We all know this, but this was an example. This patient that I present are patients that were included in the registry. So this was a patient treated with a Orzyro stent in the left circ. As you can see here is the OCT analysis post-implantation, so at time 0. As you can clearly see, you can see the metal and the high backscatter that is against the metal, because here we see the metal that is just been implanted in the vessel, no covered by anything. What happened after 7 days? This high backscatter of metal is covered by something, as you can see. Something that we don't know what is it. In anyhow, the backscatter is less than before because something is starting to cover this metal. And the process is still going up, and the 30 days,
as you can clearly see, the metal is trying to cover all together. See, you have some points that are still covered, but no continuity between one and the other struts, and other points where the neo-intimal coverage is trying to cover all the stents all together. Then the process is still going on. At 3 months, look what happened. You can see a thick part of the neo-intimal growth that is completely perfect covered these metal struts. And this can explain why this stance is acting so well in the STEMI setting, because it's still reducing the thrombogenicity. But what happened in under 80 days? So the healing is completed, the thick strut is losing the water, and now it's exactly what you want to see. Just a small part of neo-intimal coverage of the thin struts, not creating a restenosis. And this is the process. As you can see at day 7, we found 65% of struts that were covered by something, that increased at 92% at 30 days, 97% at 90 days, and more than 98% at 6 months. So as you can see here, the coverage is almost complete. So the TVR is reduced and the NMI is still reduced. So we concluded that probably thinner struts results in early endothelialization with a better short-term results. 65% of struts were coverage already at 7 days. The mature and healthy neo-intima was going to develop at 90 to 180 days. So an effective endothelialization was reduced 25% of stent thrombosis compared with other new generation deaths. This study was in 2015 and can somehow explain why the BioSTEMI did show an improvement of the Orziro stent against the Xience stent in the outcome of patient treated with a primary PCI. But let me tell you what happened when you test something with OCT. The coverage of the stent is extremely hard. This is the same patient, the same vessel, the same segment. OCT analyzed it at 7 days post-PCI and then 90 days post-PCI. And as you can see here, these struts that were covered by something now at 90 days are completely well covered. Is this mathematic? Unfortunately not, because medicine is not mathematic. And as you can see, somehow you can see that there is a kind of different pattern of endothelialization in the same vessel and in the same patient. As you can see here at times 2, you see a good coverage. And here still, even at 90 days, something is missing. So honestly speaking, everything is extremely hard when you're looking at OCT and when you do this type of analysis. So let me just tell you that depending about your attitude, you can see this glass half empty or half wide. Thank you very much. Very well. Thank you very much for your excellent presentation. I think we'll start with our discussion. And if I'm allowed, I will start to ask Dr. Secco about these results. What do you think about this study? Are we comparing a second generation drug-eluting stent to an improved second to a probably third generation drug-eluting stent, or are we testing a polymer biodegradable stent again? Well, I think that now we have this, whatever generation we want to talk about, we have this new drug-eluting stents that is acting very good altogether. The fact is that everyone is working very good. But in anyhow, there is a class effect. But this trial honestly showed a superiority. It was honestly one of the first trials that showed a superiority with one drug-eluting stent against the other. So my personal opinion is that, having said that, having tested that, I honestly don't understand why the Orziro stent is not used as the first in class, at least during the STEMI setting. Because even if you have a 2% reduction, can you imagine if we treat all STEMI patients in Europe, how much can be this 2% reduction? It would be a great numbers. So the trial has been designed, is well designed. These results are kind of strong now.
drug-eluting stents are active and very good, but now we have a peculiarity of one stent against the other and should be honestly highlighted and stressed a little bit more than has been done till now. Okay. I don't know if anyone from the room has any question. So, as we are now speaking about Biostemi, I have some questions from the members of the discussion panel, and namely Carla Almeida asks Dr. Seco if stent thickness explains everything, and if you can comment the sub-analysis results on small and large vessels. Okay. Certainly, the thick of the struts, thin or thick struts, may explain a lot. It's not only the thickness of the strut, but I think also the probio, and probably the polymer is a good one, is a good polymer. In anyhow, thinner struts honestly improve endothelization, and at least should work better as is being tested also in a small vessel. It's easy to understand that if we implant a thinner strut, we have less decrease of the diameter and the main sectional area of the coronary artery, because of the reduction of the area, and because of when neointimal growth will grow against the struts, it will be less neointimal growth because the strut is thinner. So I think that thin struts explain, let me tell you, maybe 65% of the results. I think that some of the explanation should be about the probio system. And the other thing is that will be about the extremely well deliverability of the stent, that somehow reducing the push and pull, and somehow will reduce the distal embolization during treating of friable plaque as happened in the STEMI setting. So this is something related, of course, by the thinner struts. The Osyro has a great trackability of the stent, great pushability. So you may be able to cross the lesion extremely easy without push and pull and reducing the distal embolization of the friable plaque that you encounter during primary PCI. Thanks. And also about the sub-analysis in large and small vessels. Can you comment? Honestly, here again, we saw a trend in favor of the Osyro. Honestly, it was not powered for this because it's just a sub-analysis, so it's not a pre-specified endpoint. So in anyhow, it's easy to understand that also in the small vessel, thinner strut will work better. And this is not coming only but the Biostemi setting, but also in other, the bioscience show this, the bioresort show this. So also in the small vessels, we may want to improve the usement of thin struts device as the Osyro one. Thank you. Is any more question regarding Biostemi results? I have just one more from Dr. João Pedro Guedes, also from the discussion panel. He's asking about you believe these results will be similar when compared to other stents, namely Synergy. And also there's a doubt about the version of the Xience that was compared. Was it the last one, the Sierra stent in this Biostemi? Well, no, the Biostemi, at that time, the Sierra was not available. In anyhow, we have to keep in mind that the Sierra just changed the delivery system of the stent. So now the Xience was delivery system of the Xience, the shaft system was changed with the Sierra, but the stent is the same. And the same things happened to the Osyro, because the Osyro tested in the Biostemi was the first generation of the Osyro, and now we have the second generation, they named it Mission, in which the stent is the same, but they changed the delivery system, further improving the deliverability of the stent. So honestly thinking, I don't think there will be any difference between comparing the Osyro against the Sierra. If you use the Sierra, you know that the trackability of the stent is not as good as other drug-eluting stents. And the shaft is
somehow a little bit higher than the other one. I don't know if you want to try to do a two-stent technique in a 6 French catheter is almost impossible with the Sierra stent. So this was the first one. The other things that you were asking me if we find similar results if we compare the Osyro against the Synergy, right? Am I right? Well, hard to say, not sure. In anyhow, there's no comparison about these two stents. The reason why the Biotronic company, I guess, and Biotronic company and Dr. Iglesias decided to test against the Xience, it's because it was considered to be the best in class. The Synergy was just coming out at that time with lower numbers. So they decided to go against the harder one. At that time was considered to be the Xience. Not sure if the result will be the same. The Synergy stent have these open cells that somehow may be responsible for plaque protrusion, and this can be somehow dangerous during treatment of friable plaque, as with thrombus-rich plaque, as in STEMI. One of the very good points of the Osyro is the design of the platform that is coming from the Prokinetic energy stent, bare metal stent, that have this closed cell design that somehow give a better entrapment of the thrombus burden between the vessel wall and the stent struts. But this is just my opinion. No proof. This is just my opinion. And what concerns this and what we are speaking, do you believe with these kind of results from Osyro, what you see in the future for bioabsorbable stents? Do you believe we are well with this, with current stents, or do you believe that these absorbable stents will gain space in the future already with these good results? Honestly speaking, I hope the bioabsorbable stent will find the space. I was part of the old trial of the BVS with Absorb, and I'm now part of the new trial with the Magmaris. Honestly speaking, I think that the reason of the failure of the BVS were somehow doctor problems. We tested the stent in situation where we should not do. So probably we stressed a little bit too much a new platform that wasn't as good as cobalt chromium platform. So honestly speaking, anyhow, I think that BVS and BRS, actually, because now we should call the BRS and not BVS anymore, will find the space. I do use the Magmaris stent. I'm now testing the Magmaris stent. I'm having pretty good results with Magmaris. Of course, we should not stress the stent a little bit too much. We should wait for a newer generation of BRS. That time will be comparable to drug-eluting stents. Thank you. Different indication, and they could be a very, very good advantage for interventionalists. Thank you for your comments and presentation. Hope you can continue with our discussion. So, giving the word to our other moderators, do you want to comment on physiology? I think we can move in English, and I'd like to ask the first presenter, how can physiology help us dealing with ACS patients and dealing the question of the complete revascularization, as we are seeing that we are doing much more PCIs on ACS patients. They have more risk than other patients, and we are doing less PCI on stable patients, on stable lesions. Can you comment us in what aspects can coronary physiology help us in the future, mainly on the ACS patients and the complete revascularization issue? Opinion, and this is based on some studies, but also
experience, because I think it's very difficult to design a study that can accomplish a full response to that, because NSTEMI, for example, is a big bag where many different things may be happening, and physiology may have a very different role in different patients. But the rule of thumb is, if you have an intermediate lesion as assessed by angiography, and you're in doubt if you should treat it or not, and in the ACS setting you are convinced that that's not the culprit, then you can perform physiology to help you decide whether to treat it or not. I think physiology has no role in a culprit artery. That said, I don't have an answer for if you should perform physiology in the index procedure in a stable patient, or if you should stage it during the admission period or afterwards. I think there might be only a very marginal difference between all those options. But I think the main thing is you should always perform complete revascularization. If besides the culprit you see another critical lesion, I don't think you have to perform physiology to have your decision made. If you already have the decision, you don't need physiology. But if you treat the culprit and then you have 3 other 50 to 70% lesions, then why not do physiology on those lesions? And I think the positive results that you have on the studies are due to these patients that really benefit from physiology. It's not all of them should do it, but in this specific scenario, I think you should do it in the acute coronary syndrome, and it may help improve results. Very well. Dr. Ricardo Costa. Yes, I have a question for Dr. André about imaging. You showed some nice cases. In your clinical practice, and I think that speaks for most of the cath labs around the world, you're probably going to have one choice, one or the other device. And we have had previous studies that suggest that both of them can work well enough to properly guide a procedure. Of course, OCT has, with its higher resolution, perhaps for the culprit lesion in terms of an ACS, for some specific scenarios may offer some benefit, but in your clinical practice, how do you decide? Is there any specific situations that you'd recommend having one or the other? And if you have to choose one to have in a cath lab, which one would you have? Would you recommend? It's a difficult question. I don't have a proper answer because, fortunately, we have both in our cath lab. Of course, you don't use OCT if you're dealing with a patient with renal insufficiency. That's the main point here. And if you have, for example, an aortic ostial lesion, it's very difficult to have a proper OCT imaging because you can't engage the catheter properly, and you can't inject contrast as you should. And then if you go, for example, for left main, which is always more than 5 millimeters of diameter, then of course the OCT can lose some penetration. And again, I think IVUS it's maybe better than OCT. However, if you go, for example, for scaffolds, and if you go, for example, to treat ACS, and sometimes you have some doubts, some haziness in some part of the coronary tree, and you don't know for sure if this patient really had an acute coronary syndrome or something else, then of course to better understand the pathophysiology, then OCT is better. And especially in non-left main lesions, when you're dealing with calcium, especially now we don't have the lithoplasty, sometimes the calcium is not so, unfortunately, so superficial. Sometimes it's deep layered in the vessel wall, and sometimes you have to take advantage of the lithoplasty balloons instead of rotoplator or cutting balloons. So I think they gave us pretty much the same amount of information if your main goal is just to guide PCI in terms of sizing your platform. But if you
want to study some specific segments of the coronary tree, then IVUS is better in one cases and OCT is better in others. So I don't have a clear answer for it, but I would tend, if I have to choose in between one or the other, if I was to start a cath lab in a hospital, I probably go to IVUS. And why? Because you have more robust data. Sometimes, and the main advantage of the imaging of doing PCI is for left main. And for left main, maybe IVUS is better. So that's my personal view. But as I said, fortunately, we have both. So you can choose for each case of what we're dealing with. And just one comment in one thing that we have learned over time, and I was wondering also if you do that. In terms of the contrast, of course, there has all been an issue, and you comment well about this guiding OCT. When you do a control angio, you can also do the pullback with the IVUS, so that way you kind of like save, and you can just don't add anything as you do regularly. And a quick question, one comment about high definition IVUS, if that somehow, would make one better device, like half OCT and half IVUS as well, given the benefits of OCT and IVUS. What are your thoughts? I don't really got the question. Is for high resolution IVUS? Yes, exactly. Yes, I think yes. Well, I think it's much better because it's. What's your perspective on that? I think it's very nice because I think you can have the best of many worlds. Okay, so you have the advantages of IVUS, but you can also reach some information that current IVUS platforms don't give you. So I think my personal view, and I just looking forward to have these devices in the market. Very good. I don't know if there is any question from the room. From myself, regarding the recent presented results from Ultimate IVUS. So this can change our practice because we underuse image in our daily practice. So if you have to choose, what will be the subsets of coronary anatomy or patients that we will use for sure intracoronary imaging? As I said, for sure, left main, of course, because okay. First the clinical results in either in randomized trials or in registries show that if you use IVUS on left main, then you get better results. But there is some caveat here because it's not just doing IVUS. You have to do something about imaging. If you do imaging, it's like doing an FFR. You can't ignore what the information the imaging adds to the procedures. Then you have to cope with that. So you have to change something if you use the imaging. It's not by using it that you improve results. You have to do something if you see something. Okay. So I think for left main, of course, that's if you are okay with IVUS to do this left main, fine. If you go along with OCT and if you have enough penetration, fine. Also in our center, I think we don't do left main PCI without imaging. All this, of course, excepting for acute left main PCIs. Of course, you don't have the time to do it. So, and of course, in a STEMI, in the catastrophic scenario, you don't use imaging. Just have to fix it, and then you can eventually repeat the angio a couple of days later to check if everything is fine and if the patient, of course, is alive. Except that, of course, you use imaging for every left main PCI. For other lesions, apart from calcific lesions, if you are dealing with a very complex procedure, if you have to decide which
technique to do a bifurcation, you should do imaging because it can help you to properly view and size the carina. And if you do CTOs, for example, we tend to use it more and more IVUS. So you can, if you go for the reverse car techniques and so on, so and to avoid larger amounts of contrast and the hemodynamic force pushed by contrast, then if you use IVUS, then first you get another imaging of the real size of the vessel. Then you can do it with a more safely way because you're not always injecting just to see what's going on. So left main, of course. Other lesions like CTOs, very calcified lesions also. Okay, very well. And from the other perspective, what are the lesions that we wouldn't do for sure? The simple stuff. STEMI lesions, okay, some easygoing, ACS lesions, sometimes you have very tortuous vessels, very calcified vessels. You can't do it because the devices usually don't pass the lesions, so it's in the other side of the spectrum. And of course, I think 80 to 90% of the lesions you don't have to use it. Okay, so I think you should use when these devices can give you something else. Okay, to put a 3.0 stent, it's not a very useful device. But as you get larger and larger vessels, especially after 3.2, 3.5, the human eye is not very keen to understand the length and the diameter of the vessel. Then you have to use it. Thank you, André. Okay, any more questions? A question to Dr. Checo about ultra-thin stents, struts. There's clearly a trend in recent years for this type of devices, and you have shown great clinical benefits in some specific complex scenarios. I remember a few years ago we discussed, perhaps some conditions, more anatomical conditions that you would avoid ultra-thin struts, like a aorto-osteo lesion, calcified lesion, heavily calcified. We will discuss that a little bit with more robust struts. Nowadays, with the current technology, and we know this has been improving so much over time, do you see any condition that you would try to maybe have some not be your first choice, more in terms of anatomical scenario? If we look at the data, the thin struts have the same radial strength that thicker struts, and this is because the elastic deformation give us a good radial strength, as good as the thicker struts. In anyhow, when you're doing PCI, you know that there is some clinical condition where you may have a bit failure of stent if it doesn't have a very good radial force. So probably I'm running a study with the Orziro in CTO, and I have the preliminary result. It's one operator CTO, more than 500 CTO performed with the Orziro. And I did this study because there was an old study performed in Netherlands where Orziro showed a worse result than Xience stent. Honestly speaking, I don't have this feeling. Talking about the aorto-osteo lesion, these are something that is extremely hard to understand. We may encounter a recoil of the stent. The good thing, I think, is that you have to have a good preparation of the lesion. And now we have a lot of devices that will help us. If you see some calcification, maybe we should not just stop with a non-compliant balloon, but we should go further with a rotablation or a shockwave or open and see balloon. So very, very high pressure balloon. So when you then open up the lesion and you have a good preparation of the lesion, you may want to go with a thin strut device that we will have these benefits against the thicker one. For the osteo lesion, this is something that can be scary because you don't want to go with an open and see balloon at 45 atmospheres in an osteo RCA where you can create an aorta dissection. So I may understand that you may want this.
But in anyhow, the technology is going in this way. So we don't have any more stainless steel device. The only one was the no-body stand that was retired from the commerce. So, and all the industries are going to thinner struts. So we will have all thin struts device. So probably the reason is because we have to probably give a better preparation of the lesion instead of just put a stent after a non-compliant balloon, maybe with a bit of dog boning effect. So any more questions? If I can make a comment on the use of IVUS in left main. Well, when we are treating the left main, we are comparing our PCI with cabbage. And if we look at the Nobel at the Excel trial, we all know the result of the Nobel at the Excel trial. We see that these results tend to be opposite one of the other. The Nobel say go cabbage, the Excel say PCI is good. But if we take a good, if you take a good deep look into these two trials, what is the difference? The difference was because the Nobel trial in the primary endpoint have the TVR. If you put TVR in the Excel trial, you will see that cabbage go better than PCI. But so what is the main point? The main point is perform PCI of the left main using the IVUS, because the BCIS registry that recently published in the JAC showed that 34% of reduction of PCI, left main PCI performed with IVUS against PCI without IVUS. So if you use a device that reduces the TVR, then you will have the Excel result also in the Nobel one. Comment. So to keep up with our schedule, we have to finish this session. I would like to say thank you to all the participants, and from Professor Ricardo and Professor Seco from coming, and also Dr. Jorge that is with us in the same country, and our speakers that are present here, David Neves and André Luz. Thank you very much. Hope you enjoy our meeting. Goodbye. See you soon. Goodbye. Thank you very And much. in presence. Thank you. It would be a pleasure. Thank you. Bye. Goodbye. Goodbye to everyone. Bye.